Então, vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer para trabalhar com login é iniciar a sessão, tá? Com o Session Start do PHP para você poder recuperar as informações do usuário. Dependendo da versão do PHP, esse Session Start pode apresentar alguns alertas, tá? Não são erros, mas são alguns warnings no código, dependendo se você, por exemplo, tentar recuperar algum dado sem ela estar aberta, ou se você tentar abrir ela 2 vezes. Para evitar qualquer tipo de problema relacionado ao Session Start ou qualquer tipo de alerta, eu vou colocar antes uma arroba. Isso também pode ser substituído pelo reset, tá? Então, se não existir Session Start, ele mostra ela ou abre ela, mas eu acho muito mais prático você utilizar aqui o arroba, que ele já ignora qualquer tipo de alert que venha ser ou que possa ser apresentado aí, né, por um dos motivos que eu citei. Beleza? Vamos fazer o seguinte aqui então. Vamos primeiramente testar se existe, né, algum post vindo lá do meu login. Tá? Esse post é o seguinte: quando eu clicar no botão login, ele vai enviar esse formulário. Nesse formulário eu tenho 2 campos, o nome e a senha. Então eu quero saber se ele não deixou vazio nenhum desses dados. Beleza? Para poder fazer isso com PHP, eu utilizo a função empty para ele verificar se o post em que eu mandei no campo e-mail, que é o que eu tenho, aliás, lá está o usuário, né? O post que eu mandei no campo usuário for igual a vazio, né? Ou nem preciso testar dessa forma, porque se eu coloco empty, ele já entende que é vazio. Então eu posso colocar somente isso aqui, ó. Se o post usuário for vazio, ou no caso o empty faz isso para mim, se eu não quisesse o empty, eu poderia verificar se ele é igual a vazio, tá? Então isso depende aí da forma que você vai trabalhar no PHP, ou se o post senha for vazio, qualquer um desses dois. Pronto, eu fecho aqui o parênteses do if, porque esses outros parênteses foi da função empty do PHP, e se eles forem vazio, eu posso aqui via script redirecionar novamente pro login, tá? Ou posso fazer via script, ou posso fazer com o próprio PHP utilizando o header location. Então nós temos aqui uma propriedade do PHP que é o location, e aqui você consegue fazer o redirecionamento. Vou colocar aqui, por exemplo, login.php, e nós vamos então redirecionar para essa página utilizando, né, o PHP. Tem como fazer via script, depois eu mostro também como utilizar. Significa que se o usuário estiver aqui tentando autenticar, né, e não preencher e-mail nem senha, ele tem que redirecionar novamente para cá. Primeiro que o e-mail ele vai obrigar ele a colocar um e-mail válido, tá? Então ele precisa aqui de um e-mail válido, porque eu coloquei esse campo como sendo um campo do tipo e-mail. Se não tiver ali, ele não vai nem enviar. Agora, a senha, ele não tem obrigatoriedade nenhuma aqui, né? Nós podemos até depois criar validações para poder trabalhar isso dentro do sistema, tá? Quando eu clicar em login, pelo menos required, então isso não vai acontecer. Ele já tem uma obrigatoriedade aqui, ó, do próprio HTML. É interessante isso, porque eu falei que a senha é requerida. Então nunca tem como esses campos virem vazios, tá? Mas então por que eu estou deixando isso? Se de alguma forma ele tentar burlar e enviar dados ou tentar passar alguma informação vazia, né, via URL, o que eu vou mostrar para vocês que no PDO também não é possível, né, ele redirecionaria. Então esse código aqui, ele não vai ser necessário para esse tipo de estrutura que nós temos, trabalhando com o PDO, tá? Ele não seria necessário aqui, justamente porque da forma em que eu criei ali o meu campo de usuário e de senha, como requeridos, né, como o campo de e-mail que tem que ser válido, nunca terá como via formulário ele passar esses valores. Agora, teria como ele injetar alguma informação chamando essa página autenticar de forma manual? Vamos testar isso aqui, ó. Eu não vou passar nenhum valor vindo de lá, né? Se eu só vou chamar direto a minha página autenticar. Ele está me dando um erro aqui de sintaxe na linha 6. Deixa eu verificar o que eu acabei fazendo aqui. Pode ser que eu tenha esquecido de colocar alguma informação. Foi no if. Aqui eu fiz a abertura do meu empty. Perfeito. Post usuário. Aqui ó, eu fiz errado. Eu coloquei 2 exclamações, né? Falta de atenção. Aqui é o pipe, tá? Que é o ou. Então, ou... né, se tiver vazio o usuário ou se tiver vazio a senha, ele redireciona para lá. Vou aqui acessar novamente, ó. Percebam que ele voltou para o login.php, mas eu tive um erro aqui, tá? Não é login.php, é index.php. Ele só vai redirecionar para lá se ele tentar de alguma forma direto entrar na autenticação. Porque se ele tentar entrar na autenticação sem preencher algo aqui, ó, é porque os valores que foram recebidos foram vazios. Esses valores via formulário nunca vão ser vazios, mas de forma que o usuário
usuário pode tentar burlar, né, como eu fiz ali, entrando direto na autenticação, ele vai reconhecer isso, beleza? Então não é que ele não seja útil, né? Ele vai ser útil nesse caso dele tentar passar algo via URL, mas via injeção de dados ou alguma outra forma via formulário não será possível, né, devido à forma que está estruturado o formulário e devido ao PDO. Vamos entender então onde entra o PDO aqui, que até agora nós só utilizamos ele na conexão. Nós vamos recuperar primeiro uma variável chamada usuário e uma variável chamada senha. Claro, o usuário vai vir com o que foi vindo de post usuário, e senha vai vir com o que veio lá do campo, né, da senha, beleza? Esse post usuário e post senha, para quem entende pouco do PHP, é justamente o que foi disparado por cada um dos campos usuário e senha que estão no formulário. Agora eles estão armazenados dentro de duas variáveis. Com isso fica mais fácil de eu criar aqui uma função no banco de dados para poder verificar se esses dados existem dentro da tabela de usuários lá, né, da minha base de dados, que não foi criada ainda e será criada na próxima aula.